Oi, gente, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre o livro da Patti Smith, Linha M. Não é tão fácil escrever sobre nada. Era o que o vaqueiro ia dizendo quando entrei no sonho. Mas seguimos em frente, para redimir os perdidos por algumas migalhas de revelações pessoais. Então Patti Smith acorda e vai até o cafeíno nesse dia e em muitos outros que virão. Então é assim que começa. A gente mergulha no cotidiano da Patti, que é uma cantora, acho que dos anos 70. Ela mescla o cotidiano dela com os sonhos que ela tem. Ela sonha frequentemente com o vaqueiro e é a partir desse sonho que ela decide: eu vou escrever um livro sobre isso, sobre o Fred, que era o marido dela. E ela vai todo dia no café. A Patti tem uma pequena obsessão por café. E nesse café ela tem uma mesa que ela sempre senta lá. Nessa mesa ela escreve muitas das coisas que tem no livro e ela lembra o passado dela. Só que ela conta as memórias dela, de quando ela era mais nova. Só que agora ela tem 70 anos, se eu não me engano. E o marido dela morreu há 20 anos, 16. E começa com ela indo à Guiana Francesa com o marido dela, Fred. Porque aparentemente nesse lugar tem uma prisão que uns detentos mais perigosos. E ela descobriu essa prisão através de um livro que ela leu. E ela queria muito ir pra lá. Ela queria pegar um pouco dos cascalhos que tinham lá, das pedras, e levar pro autor do livro que ela leu. Porque esse detento nunca chegou a visitar essa prisão. E esse foi o meio que ela encontrou para que o detento consiga ir lá. Passa um tempinho rapidinho lá. Ela pegou uma caixinha de fósforo, colocou as pedrinhas lá dentro, enrolou num paninho, uma flanelinha. Vê que a construção é muito diferente do que ela imaginava. Daí ela fala: Fred, vamos embora. Aí ele tá. E eles saem, eles arrumam uma carona com alguém. Acontecem umas coisas inesperadas na viagem, mas tudo acaba bem. Acho que eles iam colocar a mala no porta-malas. Aí o cara falou: não, é que sabe, eu levo galinhas aí, entendeu? Você não vai querer colocar sua mala do lado de galinhas, não é mesmo? Ah, ela, não, tudo bem, eu coloco aqui dentro. E no porta-malas não tinha nada mais, nada menos do que uma pessoa encolhidinha. Ela conta sobre o café, até que um dia ela vai no café e ele fala: olha, pede o café que você quiser, porque esse vai ser o último café que você vai tomar aqui. E ela pergunta: pra onde vocês vão? Aí o Zac, que é o dono desse café, Cafeíno é o nome, ele fala: eu vou abrir um café na praia, é o meu sonho, eu tenho juntado dinheiro pra fazer isso. Você não quer passar lá pra me visitar? Eu te dou um copo de café de graça. Aí ela vai: não, claro, tudo bem, eu vou lá te ver. E ela vai no café, e no caminho do café ela vê um bangalôzinho que ela fica apaixonada. A coisa tá aos pedaços, mas você sabe, às vezes a gente gosta de coisas justamente porque estão perfeitamente destruídas. Ela não compra de imediato, ela faz alguns shows, uma turnê na Europa, e algumas coisas interessantes acontecem, como ela é convidada para falar um pouco, dar uma palestra, se não me engano, na casa da Frida! Finalmente eu consegui falar essa palavra. Na casa da Frida Kahlo. Ela é convidada para dar uma palestra, falar um pouco sobre ela. Em troca, ela pode fotografar o quarto da Frida. Falei! Ela consegue fotografar algumas coisas interessantes, como o corpete da Frida, que eu não sei se vocês sabem, que ela sofreu um acidente de bonde, e ela teve que usar um corpete, colete, sei lá o nome, pra manter tudo no lugar. O que é bem triste, porque ela sofria muitas dores, e ela ficava na cama muito tempo. Eu acho que é isso, não me lembro muito bem. Estou falando aqui do que eu me lembro. Ela fotografa a cama da Frida. Cadê o corpete? Tá difícil. Aqui, as muletas da Frida. Olha, eu não tô achando o corpete, tô começando a duvidar da minha lembrança. Mas enfim, eu achei um vestido. Olha. Por que não dá pra jogar um Ctrl F aqui? Aqui. Esse aqui é o marido da Patti. E ela compra esse bangalô com o dinheiro da turnê que ela faz. Aí não dá uma semana, passa acho que uma tsunami.
furacão, sei lá, tem algum desastre natural e simplesmente acaba tudo. Acaba o café do Zac, toda a vizinhança fica destroçada, mas, incrivelmente, o bangalô dela fica lá inteirinho, meio zoado, mas fica lá. E ela volta no bangalô depois de muito tempo e ela vê uma bandeira dos Estados Unidos esticada lá. Ela fica, ué, que bandeira é essa? Eu não coloquei essa bandeira aí. Aí o cara que tá acompanhando ela fala assim, não, é que é para as pessoas acharem que tá habitado, pra ninguém invadir essas coisas. E tem uma coisa também que ela entra, acho que no fã-clube do cara que fez aquela teoria das placas tectônicas, sabe? Aí eles se encontram em alguns lugares da Europa pra conversar sobre isso, pra falar peculiaridades sobre essas coisas. Aí acaba também essa sociedade. Eu vou falar um pouco das partes que eu gostei. Eu gostei de muita coisa, então isso pode demorar um pouquinho. Mas seguimos em frente. Ele continuou alimentando as esperanças mais loucas para redimir os perdidos por algumas migalhas de revelações pessoais. É um vício, como tentar a sorte em um caça-níquel ou jogar golfe. Ela tem uma conversa também com Tesla. Ele descobriu o magnetismo, alguma coisa desse estilo. Fiquei olhando enquanto um caminhão da empresa da energia com o Edison parou bem à vista. Que falta de respeito, pensei. Ela tá parada na frente do busto do Nikola Tesla. Assim, claro, isso não aconteceu, né? Mas a estátua vira e fala pra ela. E você acha que tem problemas, ele me disse. Todas as correntes levam a sua pessoa, Sr. Tesla. Achei isso muito bonito. Algo te conduzir a algum lugar ou alguma pessoa. No começo, o tempo era real. Uma mulher entra em um jardim explodindo em cores. Ela não tem memória. Apenas uma florescente curiosidade. Ela se aproxima do homem. Ele não se mostra curioso. Fica de pé ao lado de uma árvore. Dentro da árvore há um mundo que se torna um nome. Ele recebe o nome de todas as coisas vivas, unificado no presente. Ele não tem sonhos nem ambições. A mulher se aproxima, arrebatada pelo mistério da sensação. Ainda estou em tempo real? Talvez não exista passado nem futuro. Somente um perpétuo presente contendo essa trindade da memória. Isso não é lindo? Passado, presente e futuro. E só existe passado e futuro porque a gente se lembra deles e porque a gente constrói eles mentalmente. Mas quando achei que estava grávida, voltamos para casa em Detroit, trocando uma série de sonhos por outros. Eu esqueci de dizer que ela tinha muitos planos com Fred de viajar ao mundo, mas ela acaba ficando grávida. Ela tem que se instalar em um lugar e ficar fixa por causa dos filhos. Porque só compreendemos totalmente o nosso amor por alguém quando eles já morreram. Isso é muito lindo. Acho que ela fala isso pensando no Fred, e isso diz muita coisa, porque o vazio repõe coisas que nunca existiram. Ou o vazio repõe o presente e a memória do presente. Porque enquanto a gente vive alguma coisa, a memória do presente, enquanto ela está sendo tecida, talvez não dê muito tempo da gente sentir ele e mergulhar nele, entender ele. E quando a gente lembra de algo, a gente tem essa memória. E uma memória é simplesmente o que nós sentimos a respeito de algo. Tanto que quando acontecem algumas coisas, a gente lembra de coisas específicas. Porque é exatamente a lembrança, a mensagem perfeita. O sonho é a melhor maneira de dizer algo para nós mesmos. De uma forma que a gente entenda, na frequência que a gente ouça. E eu acho isso lindo. Não haveria absolutamente nenhuma estrutura temporal envolvida, pois alguém armado de tal esperança poderia ser induzido a esperar para sempre. Ela diz isso a respeito de um livro do Murakami, Haruki Murakami, que tem um poço e esse poço vai para uma realidade paralela e tem um pássaro guardando esse poço. E ela fica abismada com esse poço. Todas as portas estão abertas para quem acredita. É a lição da mulher samaritana do poço. No meu estado sonolento, me ocorreu que se o poço fosse um portal de saída, deveria haver um portal de entrada. Deveria haver mil e uma maneiras de encontrá-lo. Eu ficaria contente com uma. Poderia ser possível passar pelo meu espelho órfico, como um poeta bêbado,
Segeste, no Orfeu de Cocteau, mas eu não queria passar através de espelhos, nem por paredes de túneis quânticos, nem me entrar por um furo na cabeça do escritor. No final, foi o próprio Murakami quem me forneceu uma solução moderada. Ela se envolve emocionalmente com esse bangalô. E é uma coisa muito bonita da Patty que ela, de fato, se doa para as coisas, como se elas tivessem almas. Não que elas não tenham, mas... Apesar de não ter conseguido ver a casa por dentro, eu não tinha dúvida de ter tomado a decisão certa. Eu preservaria o que encontrasse de bom e transformaria o que não fosse. Eu já amo você, disse para casa. Eu achei essa frase linda. Eu preservaria o que encontrasse de bom e transformaria o que não fosse. Não é isso que as memórias fazem? Eu acho que essa frase pega todo o espírito do livro e das memórias dela. E é isso. A escrita dela é maravilhosa. Assim, chega a doer. É muito, 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 muito linda. Eu acho que as palavras dela conseguem captar exatamente o que ela quer dizer. É perfeito, é minucioso, é lindo e tem pessoas que concordam comigo. Atrás do livro tá escrito assim: Dolorosamente Belo. Uma balada caleidoscópica sobre as perdas causadas pelo tempo, pelo destino e pelas circunstâncias. The New York Times. Sublime. Patti Smith, poeta e xamã, é um ícone americano, o rebento andarilho do rock. Música que ela transformou com sua poesia honesta e feroz. Vanity Fair. A edição tá muito boa. Tradução eu não sei porque eu não entendo nada de tradução, mas tá boa também, não vi muitos erros. E é isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado.